Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Partida de Blitz aqui entre a maior máquina de xadrez do mundo, Stockfish, com 3.700 quase de rating já, jogando contra a Torte, a engine do chess.com, que já passou a Lila Zero, mas ainda não alcançou o Stockfish, que está em primeira colocação com um score muito acima do Torte, que é o segundo colocado aqui do torneio. Mas as partidas são interessantíssimas e a gente vai ver aqui uma pérola aqui entre essas máquinas que foi jogada agora esses dias, tá bom? Exatamente no dia 8 de janeiro de 2025 e começou com o peão dama. Rafa, e essa abertura aí? Eles programaram, sim, todas as partidas que essas máquinas jogam entre si, elas jogam uma vez de brancas e uma vez de negras, tá? Essa abertura que eles jogaram, que eu vou mostrar pra vocês, ela foi jogada também pelo Stockfish de negras contra o Torte e empatou a partida. Essa abertura vai até o lance 8, já existe uma pressão no peão central, bispo D3 faz a proteção, aqui cavalo em F6 bota ataque no peão. Dama em E2 foi a variante escolhida para eles jogarem. C5 ataca ao centro, C3. Bispo em E7 segue o desenvolvimento. O cavalo vem para casa de D2, o cavalo vem para casa de C6. E depois de A3 das brancas, as pretas fazem o lance A6. E essa é a abertura escolhida para eles jogarem nessa rodada. Eles jogam centenas de vezes entre si, né, variando toda hora as aberturas. Mas nesse par aqui, onde, mais uma vez, o Stockfish jogou de negras, empatou, tá? E aqui jogando de brancas, vamos ver. A gente vê que o computador mostra uma leve vantagem aqui para as brancas, mas quando inverteu não foi suficiente para o Torte ganhar. Aqui agora a máquina tá solta, ela joga o que ela quiser e o lance jogado pelo Stockfish foi o lance E5 atacando o cavalo. O cavalo centraliza na casa de D5, sonhando provavelmente com a casa de F4, mas cavalo em E4 é jogado, controlando a casa de F4, melhorando a colocação aqui do cavalo. A partida segue com o lance cavalo em A5, permitindo o cavalo D6 cheque, que não é um grande lance na verdade, porque tudo bem, você força a captura aqui de um dos bispos, mas esse peão fica enfraquecido. As pretas eliminam também o par de bispos com cavalo B3. E aqui confusão sem fim, né? O melhor lance seria bispo G5, salvando o bispo, para depois salvar a torre, né? Mantendo, portanto, aqui o par de bispos. Mas as pretas têm um bom contrajogo na ala da dama, uma pressão no peão de D6. E, de fato, as máquinas consideram essa posição como uma posição com chances para os dois lados, talvez levemente melhor para as pretas. Por isso, nessa posição, o lance jogado não foi cavalo D6, e sim a grande confusão agora, que começa com o lance bispo G5. Tudo bem, atacando o defensor das casas escuras, faz bastante sentido. Por isso a partida segue com o lance F6, mas aqui a confusão foi colocada, meus amigos. Por exemplo, o bispo por G5 poderia ter sido jogado, e aí cavalo de F por G5 seria o melhor lance, ameaçando o cavalo D6, ameaçando pressão na ala do rei. Roque tomaria todo tipo de ataque, até mesmo o cavalo em F6 existe aqui nessa posição. O Rafa, é mentira, é só máquina para ver uns lances como esse, mas eles são máquinas, ou seja, isso aqui estaria de fato sendo ameaçado. E aqui esse peão toma, o checkmate é inevitável depois de dama em H5 indo para o mate, e se não tomar o cavalo ou tomar aqui, enfim, o ataque pode continuar das mais diversas maneiras para a gente ver o perigo da posição. Por isso F6 foi jogado pelo Torte e a partida segue com o lance peão toma e se preparem para o próximo lance, cavalo em E5, meus amigos. Sim, sim, não apenas, né? A gente aprende a fugir do garfo aqui, não, aqui ele ensina a se autogarfar, né? Ele se não é autografou, aqui ele autogarfou, percebam a diferença da letra R, muda tudo. E aqui, o que está acontecendo? Rafael, eu já percebi que se peão por bispo, tem uma diagonal aqui para a dama chegar e tem mate em 2. Legal, se você viu isso, parabéns. Essa realmente é uma das ideias da posição, mas você pode estar se perguntando, tá bom, mas e se capturar o cavalo? O cavalo já não está mais dando suporte para a casa de F7? Aqui, segundo as máquinas, já tem mate em alguns lances, indo com dama em H5 cheque, rei F8, bispo em H6 com cheque, joga o rei para casa de G8 e aqui teria o assustador lance cavalo D6.
Dando suporte para a casa de F7, mas também abrindo a atividade do bispo. Bizarro, né? É bizarro o nível dessas máquinas. E aqui você é praticamente forçado a capturar esse cavalo. Você não vai jogar dama em E8, que não faz sentido, nem em F8. Por isso aqui bispo por cavalo seria a continuação mais natural. Mas agora dama em G4 com cheque. O rei dispararia para a casa de F7. E aqui dama G7 com cheque, o rei vai para casa de 8 e você elimina não apenas a torre, mas você quer eliminar esse peão para ganhar a casa de G6 para o bispo, que tá louco para chegar dando mate. E por isso dama por H8, dama por H7, seguido de bispo G6, cheque mate. Que bela sequência! Que lance é esse? Cavalo em E5 brilhante aqui do Stockfish se autogarfando. E aqui então o Torte segue com o lance H5, faz bastante sentido, controlando a casa de H5 para a dama não entrar lá. E agora, o que jogar nessa posição? Continuou o garfo, agora deu ruim, agora sobrou um garfo aqui, o que fazer? Stockfish segue com o lance dama em F3, plim, dá uma... Claro, continua existindo o tema de que peão por bispo está levando o checkmate aqui na casa de F7, mas mais uma vez, esse peão por cavalo aqui? O ponto todo é que continua existindo o tema do cavalo indo para D6, só que agora quem dá checkmate aqui é o bispo, porque o peão andou para a casa de H5 e com isso fez com que a casa de G6 fique agora disponível para o bispo para entregar este belíssimo checkmate, meus amigos. Portanto, dama em F3, um lance sutil, mas que faz com que nenhuma dessas peças possa ser capturada de novo. E aqui, portanto, D6 foi jogado e agora... né? Não é normal isso. E o rei pode ganhar a casa de D7 no futuro, se esse cavalo se mexer daqui. E aqui agora, então, esse cavalo atacado por dois peões. Isso aqui é um garfo às avessas, ó. Aqui tem um garfo e aqui tem um garfo às avessas, que são dois peões atacando a mesma peça. Quem é que tá dando? Eu acho que é esse cavalo que tá dando garfo nesses caras aqui, não é possível. E a partida segue com o lance cavalo em G6, atacando a torre, atacando o bispo e deixando aqui o bispo. O ponto todo é que se peão por bispo, cavalo por torre, atacando em F7, as brancas estão muito bem. Por isso rei D7, o rei aqui escapa. Ô Rafa, mas vale a pena mesmo ali o cavalo por torre? Porque esse cavalo vai ficar meio que preso. Depois de cavalo F4, por exemplo, o cavalo aqui ficou preso. Mas aqui dá para seguir de diversas maneiras. Vou mostrar para vocês essa continuação das máquinas, né? Onde as brancas ficam realmente muito bem. O cavalo escapa sim, as brancas têm uma qualidade a mais, um peão a mais e uma posição vantajosa. Por isso o cavalo D7 foi jogado. Rafa, não era hora de tirar a torre daí e jogar um torre G8 também? Qual que é o problema aqui dessas continuações, né? Aqui estaria vindo cavalo por E7, depois de dama por E7, bispo por F6... Sim, meus amigos, cavalo por F6 e cavalo por F6 com cheque e vai cair a torre. Cuidado, Rafa, tá caindo a dama. Mostra aí a continuação disso, né? Aqui, então, o ponto todo é que o cavalo captura a torre atacando a dama. Sim, meus amigos, é nesse nível essas partidas, né? Cavalo por G8, bispo por F3, cavalo por E7. Aqui, bispo por G2, torre ataca o bispo, rei ataca, captura o cavalo, torre toma. E no final dessa bagunça toda... o Stockfish tem uma torre a mais. Por isso, meus amigos, rei D7 foi jogado. E aqui agora, como seguir? Stockfish agora continua tendo uma peça atacada. Será que agora vale a pena capturar a torre? Não. O Stockfish decide que agora esse lance não é exatamente bom. Olha que loucura, antes era bom, agora não é mais, né? Por isso que o Torte é uma grande engine, né? Porque agora nessa continuação aqui, onde se tenta capturar a torre, no final das contas aqui, depois de muita mentira, muito lance de máquina, as pretas acabam um pouquinho melhores. Igualdade material, uma qualidade por dois peões, uma loucura, né? Mas aqui as pretas parecem ter muito mais peça, eu preferia estar de pretas aqui, parece ter muito mais peça aqui, tá? Tá farto de peças por aqui, né? Por isso, meus amigos, nada de capturar essa torre não será capturada agora. É importante fazer aqui, o bispo está atacado, é importante jogar aqui, C4 foi jogado na partida, peão por bispo, peão por cavalo recupera a peça e não é hora de pensar nessa torre. A torre continua ameaçada, bispo por D5 foi jogado e mais uma vez não é hora de pensar aqui na torre. Que bela partida, que partida difícil, né? E mais uma vez, dama por H8 e as pretas assumem o controle da longa diagonal e pelo preço de uma qualidade, alguns peões a mais e forte ataque. Rei no centro, peças chegando. Então por isso a partida segue com D por C5, sim, B por C5
E o Stockfish decide que é hora de fazer o rock, nada de capturar a torre. Rafa, eu já tinha capturado essa torre faz tempo. Eu também, ué, vai fazer o quê? São máquinas, né? A máquina sabe o que é melhor aqui. No momento não é material. É segurança do rei, é atividade das peças. Torre H6 foi jogado. Não capturou a torre, agora não captura mais. Cavalo por bispo foi jogado. Dama toma. E dama em E3. E aqui, simples assim, o Stockfish segue com um peão a menos. E agora pressionando o peão de G5. Cavalo B3, não dá tempo de capturar o peão, a torre está atacada, vem para a coluna D. E aqui H4 foi jogado e você não quer capturar esse peão por conta das trocas e do forte ataque que vai existir. Começando com C4, tem torre G8, tem todo tipo de ataque chegando aqui na ala do rei. Existe igualdade material, mas as pretas começam a mandar na partida. Por isso, H3 foi jogado, não permitindo nada disso. E agora a dama vem para casa de G7, pressão na coluna G, pressão na diagonal. Cavalo C3 foi jogado, protege o peão, ataca o bispo. E aqui cavalo D4, centraliza o pocotó. Bispo em E4, também é possível capturar o bispo, mas aqui o Stockfish decide que esse lance é melhor. Bispo toma, dama toma e agora a torre aqui está atacada. E por isso torre B8 foi jogado e agora B4 tentando desviar a defesa do cavalo. Mas tudo bem, porque se você fala assim, esse peão toma, também está atacando aqui o cavalo. O ponto todo é que poderia seguir das mais diversas maneiras. Uma possibilidade seria jogar cavalo em A2, outra possibilidade seria simplesmente ir para essa variante aqui das trocas e jogar com torre B1, meus amigos. E por incrível que pareça, as brancas ficam melhores aqui, sempre por conta desse rei exposto. Ah, mas eu tô vendo um tático aqui, Rafa, ó, tem um ataque descoberto aqui, eu vou dar cheque aqui, ó, que bacana, né? E tô atacando a dama, então eu tô forçando aqui as trocas e ainda defendi minha torre. Parabéns se você enxergou tudo isso e seu nome não for Felipe. Mas aqui as brancas teriam torre de bem em C1, o Rafa, meu nome é Felipe, então pra você não vale, pra você eu não dou parabéns. Né? Você era óbvio que você, se chamando Felipe, ia encontrar essa sequência. Aqui, dama B3, por exemplo, dama por A6 e poderia ir embora. O ponto todo é que as brancas seguem com um peão a menos, mas vão conseguir castigar o rei exposto, provavelmente no longo prazo. Por isso que lance B4, né? E aqui dama G6 responde à altura ao Torte, propondo aqui a troca das damas. Seguimos com o lance dama em E3, evitando a troca das damas. E agora G4 segue com o ataque na ala do rei. B por C5, o cavalo está atacado. G por H3, ameaça checkmate. Dama por H3, captura o peão. E aqui D por C5 protege o pocotó, que está cravado. Cavalo em E2 coloca a pressão. Dama G7 faz a proteção. E aqui cavalo toma, peão toma. E torre de F em E1. As brancas seguem com um peão a menos. Mas existe já a questão do rei exposto, né? Por isso que a gente vê aqui a avaliação da posição tá dando um pouquinho melhor para as brancas aqui, apesar do peão a menos. É por conta desse rei aqui, cara. A partida segue com rei E7, torre E4, é pressão aqui, é pressão lá. A partida segue com torre D8, protegendo o peão central. E agora, Rafa, não é hora de capturar o peão de H4? Eu também acho que é. Mas o Stockfish faz o lance torre B1, que tira a pressão do peão central, que é um peão passado perigosíssimo, no entanto, ameaça aqui ataques na ala da dama. E percebam que não dá para você querer disparar o peão por conta de torre B7. Ah, mas torre cobre. Aqui você pode simplesmente trocar, capturar o peão central e todo tipo de ataque tá chegando, né? Tá caindo aqui em A6 e tudo mais e as brancas vão ter um final melhor. Por isso, dama em F6 foi jogado. E agora temos o lance torre B7 com cheque. O rei vai para casa de F8 e dama D3, cara. Esses lances são extremamente precisos. São lances que são difíceis para o ser humano encontrar, porque esse tipo de posição a gente chama de terra de ninguém, né? Elas são tão complexas. Cada lance que você fizer muda tanto a avaliação da posição, são sensíveis essas posições, né? Que são muito difíceis de serem jogadas. Podemos dizer que existe uma elasticidade, né, de avaliação, né? É muito sensível. Qualquer lancezinho aí, a avaliação explode. Rei G8 foi jogado pelo Torte. Mais uma vez, isso é coisa de máquina. Ser humano é difícil encontrar um lance como esse. Torre G4, cheque, rei H8. Esse foi o plano do Torte. E aqui torre B3. Qual a chance de você encontrar um lance como esse? De você tirar a torre da sétima horizontal e voltar ela para casa de B3? Qual a chance, eu te pergunto?
A partida segue com o lance H3, aqui disparando o peão, G por H3, isso desestruturou um pouco os peões, e torre F8 vai para o ataque. Dama C2 protege o peão de F2, torre H4 ataca a torre, e aqui torre G2 foi jogado, o fianqueto da torre. D3 dispara o peão, dama por D3, dama em A1 com cheque, a torre volta para casa de B1 e a dama centraliza em E5, e aqui o Stockfish já tem um peão a mais. Torre vem para casa de G3, torre de H em F4, bota pressão em F2. Dama G6 ameaça aqui checkmate, por isso torre em H4 evita o mate. E aqui torre em C1, mais uma vez, por que esse lance? Por que não jogar algum outro? Né? E é curioso como realmente aqui os lances podem variar muito. Por exemplo, o lance A4 já dá que a igualdade já começa a cair a barrinha, né? Então são lances muito difíceis aqui de serem jogados. Torre C1, dama vem para F6, propõe trocas. Temos trocas, e aqui torre C5, brancas jogam com um peão a mais. Rei H7, rei G2, torre D4 centraliza a torre. E as máquinas estão dizendo que dá para tentar empatar isso, será? Torre em H5 com cheque, é checkmate. Não, a torre cobriu. Temos agora a torre de G em G5, temos trocas e em geral finais com um peão a mais não são suficientes para carregar para uma vitória. Vamos ver esse final, cara, isso é bizarro. Tem finais, galera, mesmo que fosse aqui, ó, rei, brancas com esses dois peões, se você tirasse esses três peões aqui do tabuleiro, isso aqui é empate, vocês acreditam nisso? Rei, dois peões e torre contra rei, torre nessa configuração de peão de torre separado por uma coluna do outro peão, tá? Isso seria empate, pra vocês terem ideia, com dois peões a mais. Então com um peão a mais aqui é quase impossível. H4, rei F6, vamos vendo a técnica aqui do Stockfish, ele vai disparando aquele peão, deixa o peão protegido aqui, esse peão protegido aqui, esse peão protegido lá, e vai tentando levar o rei para outra ala. Torre C6 protege o peão, A4 dispara o peão, torre D6 corta o rei, como invadir? Não tem como invadir, por isso o rei E3 aqui vai fazer uma triangulação, porque agora as pretas têm que mexer aqui o rei, e triangula, e agora está na vez das pretas. Torre C6, e com isso o rei ganhou uma coluna. Torre D6 com cheque, agora o rei vai invadindo aqui a outra ala. Torre D3 ataca o peão, cai o peão de A6, cai o peão de F3 e as brancas têm esse final com um peão a mais. Será que dá para ganhar? Rei dispara para C6, rei F5 dá suporte para o peão. A5 dispara o peão, E5 dispara o peão passado. Torre vai para casa de A8, cheque com o dedo na cara, cheque com o dedo na cara, acabou o cheque, torre vai para casa de B7, A6 ganha um tempo, torre atacada sai, deixa o rei cortado, o peão vai disparar, H6 dispara do outro lado, rei F4 dá suporte para o peão, torre H8 foi jogado, E4 dispara o peão, H7 sobe com esse peão, rei E3 faz o guarda-chuva do rei aqui, para que não tenha nenhum cheque seguido de promoção. E aqui então, rei C5 foi jogado. Caraca, que loucura. Torre vem para casa de F7. Temos o lance rei B6, dando suporte para o peão promover. Mas agora cheque com o dedo na cara. Cheque com o dedo na cara, não tem mais cheque. O rei agora, olha essa posição, cara. A torre segurando a fileira do fundo, o rei dando suporte para o peão disparar. Torre F1 para dar cheques agora lá por baixo. Torre D8, A7 também deve funcionar, mas vamos ver aqui, ó. Não é fácil achar esse lance, mas esse lance é espetacular porque agora vai promover, né? Cheque foi jogado, rei A7 não tem mais cheque e agora acabou. Torre vai ter que ir para H1, o peão promove. Que partida espetacular, meus amigos. Que técnica, né? Absurda de finais. E ele aqui, o Stockfish, deixa promover porque vai perder aqui a dama já, né? Aqui tem que jogar... Tanto faz o que for jogar, vai perder aqui a dama de qualquer maneira. Aqui rei C3, dama em A5, também perde a dama. De qualquer jeito perde a dama aqui. O rei tá cortado, né? Então, tanto faz deixar promover, porque essa dama cai. E em poucos lances aqui temos checkmate. Uma partida daquelas, meus amigos. Vamos ver o relatório aqui do chess.com. Não sei nem se presta a ver esse relatório aqui, porque os caras jogam numa profundidade tão alta, né? Que o relatório aqui, mas cara, olha isso, 7 lances excelentes, um lance brilhante, né, pro Stockfish, e realmente a máquina não consegue dizer o erro. Olha que coisa bacana de olhar aqui nesse relatório, né? Não houve nenhum erro do Torch,
pela avaliação aqui da engine, algumas imprecisões, mas a gente percebe que realmente o Stockfish não consegue explicar esse recreativo aonde foi o problema do torte, tá? Não consegue explicar onde é que foi o problema do torte. Por isso teria que usar aqui um computador em alta profundidade, servidor dedicado para tentar descobrir onde é que foi o erro do torte. Provavelmente a gente ia fazer uma engenharia reversa lá pro começo da partida, né? É muito doido, cara, é muito doido de ver, mas é legal de ver esse gráfico sem explicação, né? O Stockfish ele ganhou. Essa engine aqui, recreativa do chess.com, não consegue descobrir a explicação. Legal, né? Bacana. E eu fiquei tão empolgado com essas partidas de engine que agora eu quero jogar igual um robô. Bora finalizar aqui esse vídeo com uma partida aqui de Blitz, 5 minutinhos. Vamos ver quem aparece aí, vai. Vou jogar igual uma máquina agora. Arboleda, Arboleda. Vamos nessa. Vou jogar igual uma máquina, Alekhine Machine. Sou Alekhine Machine, agora eu vou jogar lances estranhos, vou fazer lance de torre com G5, G4. Vocês vão ver só. O bicho vai pegar aqui agora. O bicho vai pegar. O Rafa, tô até agora esperando o seu torre G8 com G5. Não, espera um pouquinho, pessoal. Também não exagera, né? Vamos lá. Aqui protegemos o nosso equino. Já trago uma ameaça aqui, né? Cara, você vai mesmo jogar G4? Faça isso. Faça isso. Tô ansioso. Tô ansioso pelo seu G4. Rafa, outra vez que você falou isso, você perdeu. Você estava ansioso pelo lance do adversário, ele jogou exatamente o lance que você falou que você estava ansioso e você perdeu. Eu não lembro disso, você que tá falando. Vambora, joga G4 aí pra você ver. O quê? Não, você vai se arrepender desse lance. Você vai se arrepender amargamente e profundamente também. Certo, deixa eu trocar esse bispo aqui então. Segue o desarrollo das pedras? Não, bispo, né? Bispo, acho que bispo aqui porque a gente precisa rocar. Ele vai jogar C4 e tal. Beleza, vambora. Bispo. Lobispo. C4 era previsível. Aqui, Monami. Aqui, Monamizão. Aqui você começa a ter problemas. Que tal esse, seguido desse, seguido desse? Que isso, Rafa? Mentira, brincadeira. Agora é o seguinte, meus amigos. Eu tô pensando seriamente nesse lance aqui. Rafa, esse lance é ruim, não é? Prove-me. Prove-me que esse lance é ruim. Aí ele tem um lance que acaba a partida na hora, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Cuidado comigo, hein? Eu sou um jogador astuto e audaz. Ok. Eu sou um jogador astuto e digo mais, audaz. Fortemente audaz. Será que eu jogo C5 para voltar o cavalo? Me parece um bom lance, hein? C5, aqui ele vai jogar bispo E3, cavalo D7, dama C7, A3, cavalo C6. Cara, não me parece um lance ruim, não. Torre D8 ele vai jogar, né? Eu pensei nesse, mas aí torre aqui, né? Eu tenho problemas. Roque direto, mas aí esse lance, o que eu faço? Volto o cavalo pra cá? É ruim, né? Então vai. Gostei disso aí, Rafa. Gostei desse lance aí. Bora, 3 minutos agora, jogar um pouquinho mais rápido, né? Pressão aqui nesse peão. Defende esse. Vou jogar assim e rocar. Aqui a gente controla o pulo do cavalo. É isso. Aqui, roque, bispo H6, F5, peão toma. É ruim. Rei F8, então, acho que eu tenho que jogar aqui. Vou jogar um pouco mais rápido, né? Rei F8, faz sentido. Aí, cara, você tá pendurando a vida, hein? Bom, aqui eu acho que esse lance é bom. Para controlar a casa de D8. Aqui ele protegeu. Cavalo, né? Eu acho que cavalo B6, será? Cavalo C6, cavalo D4?
O cavalo B6 primeiro. G6 não me parece bom. Dama D8 talvez. Que mais, hein? Ah, cavalo aqui, seguido de cavalo aqui. Isso parece bom. Então vai, Rafa, 2 minutos. Joga rápido aí, cara. Ele tá te enrolando. Tá te enrolando. Centralizamos o cachorro. P3, cavalo F5. Dama atacada, bispo atacado. Sai daí. E agora sim um G6zinho, né? O rei E7 do Karpov, acho que é rei E7 aqui. Não, G6 com rei E7. É isso aí, o lance do Karpov. Você quer colocar o cavalo aí na cesta? Eu não tenho medo de cavalos na cesta. Eu não tenho medo de cavalo na cesta horizontal. Só te digo isso. Aprenda. Ele quer jogar isso aqui seguido de cavalo aqui. Faça. Faça isso. Ok, F5 é um lance audaz, né? Não, enfraquece muito a posição. Acho que aqui eu tenho que tirar essa torre aqui. Ok. E aqui eu tiro essa casa do cavalo. Será que eu jogo aqui? Se ele toma de dama, tá caindo ali. Se toma de cavalo também. A gente tá trocando as torres. Ah, show me the book. 1 minuto. Cavalo na cesta, né? Você pensa que esse lance é bom? Pois eu te afirmo que é um lixo. Brincando. Toma muito cuidado, Rafa. Todo cuidado é pouco. Cavalo aqui. Não, aqui tá defendido. A4, então ele vai jogar. Que isso? Um lance porcaria. Todo cuidado é pouco, Rafa. Todo. Vai, tá caindo o tempo. O que ele vai jogar aqui? Ele tem alguma porcaria aqui, alguma safadeza, né? Ele quer jogar aqui, mas é um jogador safado mesmo, hein? Pelo visto. Um jogador bem audaz, né? Vai, 30 segundos. Um jogador safado. O que ele vai fazer aqui? Esse aqui ele tem esse, né? Seguido desse. Não está fácil. 2 minutitos. Esse aqui ele tem esse, exclama. É jogador astuto, hein? Que audaz. O que você tá fazendo? Você vai me dar mate aqui? Eu não entendi isso aí. Cavalo H6. F8. Show me the book. Quer empate? Não. 15 segundos. Dá uma cheque aqui, troca tudo e vai pro Tablas, Rafa. Tablas em espanhol? Vai. B3. A5. Aí. Errado, né?
O que aconteceu? Vitória, caiu o tempo. Tá bom, galera, foi emocionante. Aqui no finalzinho eu acabei errando no final, né? Mas acho que tava bom pra gente aqui. Esse final aqui é ganho pras pretas, mas acabou que eu não tive tempo, né, de executar. Então ele mereceu a vitória porque ele jogou mais rápido. Aqui era cavalo A4, né? Aqui eu já, com 14 segundos, acabei jogando mal. Beleza, meus amigos, mas a partida foi emocionante, gostei dessa Alekhine aí, a la Stockfish, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo, muito obrigado pela sua audiência, eu não esqueci só de mostrar o relatório, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!